Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Cheguem na nossa live curtindo, se inscrevendo, compartilhando o nosso canal. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman, tá bom? Clovisman aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe o nosso canal o máximo que vocês puderem. A gente tem ministrações também no Instagram. Siga a gente no Instagram também, Clovis Apólio Oficial. Lá no Instagram, Clovis Apólio Oficial no Instagram. Tá bom assim? Deixe seu graça e paz aí, sua saudação. Escreva aí, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Vamos à palavra do Senhor agora? Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 15, depois de conversar sobre os dons, depois de conversar sobre o caminho do amor, depois de conversar sobre o corpo de Cristo, depois de conversar sobre as ferramentas do Espírito Santo, Paulo vai entrar aqui no fato mais importante, no acontecimento mais importante, no alicerce do Evangelho, que é Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou. Este aqui é o fundamento, é o miolo do Evangelho, tá bom? Por que não dizer de todas as Escrituras, tá bom? Cristo que morre, Cristo sepultado e Cristo que ressuscita. Esse é o núcleo do Evangelho, tá bom? E agora nós estamos no versículo 12, quando Paulo vai conversar agora. E se? E se Cristo não ressuscitou? Já pensou? Qual é o líder de religião que fala assim? Coloca e se? E se? E coloca uma coisa assim, para ser avaliado. Interessante é o seguinte, e se Cristo não ressuscitou? Ele poderia falar assim, se a pessoa não mudou de vida é porque você não teve fé. Se a pessoa não entendeu, porque faltou capacidade intelectual. Se a pessoa não experimentou, é porque não teve fé. Não, Paulo fala o seguinte, ó, se isso não for um fato, se o que eu vou dizer agora não for um fato, nossa pregação é vã, a nossa fé é vã. A coisa, perceba que ele aposta todas as fichas em um fato. Cristo ressuscitou. Você poderia viver muito bem sem dizer isso. Poderia muito bem a comunidade estar ali unida, em harmonia, com alegria, andando corretamente, vivendo corretamente. Não precisa tocar no assunto, mas ele chega e fala, e se Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou? Aí ele propõe que a partir disso todos nós devemos ser colocados em xeque. Ele dá uma ideia para os perseguidores, né? Ó, se não ressuscitou, não é se ele não fez milagres, não é se ele não fez ações maravilhosas, não é se ele não deu discursos maravilhosos, não, isso todo mundo sabe que deu. Quantos bebem nos discursos de Jesus Cristo hoje? Quantos bebem? Quantos da filosofia? Quantos da sociologia? Quantos da psicologia bebem no Evangelho? Quantos bebem no Evangelho? Ou então nas Escrituras? E quando não bebem no Evangelho, bebem nas Escrituras judaicas. Então por que o Paulo vai levantar essa questão? É melhor não mexer com isso, tá bom, a coisa aqui tá tudo bem, tudo certo, tudo harmonizado, por que eu vou mexer com isso? Ele mexe. E se Cristo não ressuscitou? Vamos ler a partir do versículo 12? E se Cristo não ressuscitou? Ele fala assim, ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se nós pregamos que Cristo ressuscitou, porque assim, Pedro viu, os 12 viram, 500 viram, o Tiago viu, eu vi, nós damos testemunho que ele ressuscitou. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Olha, perceba lá no versículo 1, quero lembrá-los o evangelho que vocês receberam, que vocês creram. Eu quero lembrar a vocês o evangelho. Vocês cristãos, eu quero lembrar a vocês cristãos o evangelho que vocês receberam de mim e dos apóstolos. A vocês, irmãos.
Se é pregado que Cristo ressuscitou dos mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Que cristãos são vocês? Em Coríntios. Vocês que estão experimentando o dom de Deus, o mover de Deus, a unção de Deus, vocês que experimentam o mover de Deus. Se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que vocês dizem que não há ressurreição? Como é que vocês podem falar isso? Aí aí Paulo vai começar a fazer o quê? Vai lançar o fundamento dos fundamentos. Porque tudo bem, Cristo morreu, eu sou perdoado. Cristo foi sepultado e eu tenho certeza que eu fui perdoado. Mas e agora? Vocês falam que não há ressurreição? Se é pregado que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Veja que para Paulo isso aqui é um pilar muito sério, é um fundamento muito sério. Como é que vocês podem falar? Vocês têm o Espírito Santo, vocês têm os dons, vocês têm as ferramentas de Deus, vocês têm o mover de Deus. Então não tem ressurreição? Deixa eu falar para vocês o seguinte: acho que vocês estão marcando toca, vocês estão comendo bola, vocês estão com algum problema. Vocês falam que são cristãos, são seguidores de Cristo, têm os dons, são tocados pelo poder de Deus, creem no poder de Deus. Como é que vocês falam que não há ressurreição? Se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não há ressurreição? Veja bem, gente, Paulo está escrevendo para os coríntios, não nos esqueçamos, Paulo está escrevendo para os coríntios porque ele foi provocado, ele foi perguntado, ele foi questionado. Lá no capítulo 1 ele fala, eu fui informado pelos da casa de Cloé. Lá no capítulo 5 ele fala, estou sabendo que entre vocês existe um imoral, tão imoral que não acontece imoralidade assim aí fora. No capítulo 6 ele volta a falar, no capítulo 6 ele volta a dizer, olha, eu estou sabendo que vocês estão levando irmãos aos tribunais, vocês que vão julgar os anjos, não julgam vocês mesmos. No capítulo 7 ele volta a falar, quanto às questões que vocês me perguntaram sobre o matrimônio, sobre o casamento, quantas questões. Então veja, Paulo está respondendo, ele está reagindo a alguma coisa que o estimulou, provocou. Então aqui ele fala, ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Aí mexeu, por isso que o capítulo 15 é o centro da carta. Nada mais importa se Cristo não ressuscitou, meu amigo. Olha como a coisa é séria. Por isso que esse capítulo 15 é de máxima importância. A nossa vida, gente, queridos, a nossa vida cristã, ela está fundamentada no Evangelho. O Evangelho tem 3 fatos no qual ele é edificado, ele é fundamentado: morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, queridos. E não há ressurreição. Que cristão é você? Porque se ele não ressuscitou, nem cristão você é, porque nem existe, ele existe, morreu e ficou morto. Se não existe ressurreição, então a coisa é muito séria. Então aqui é o pilar do Evangelho, o pilar. Então Paulo fala assim, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, isso é pregado, isso é falado, isso é ensinado, isso é demonstrado. Como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Me fala se o Paulo precisava levar para esse lado. Vê se vocês me entendem. Me fala, olha só. Me fala se o Paulo precisava destacar isso. Ele poderia dormir sem isso. Não mexe com isso, toca a nossa vida, nós estamos animados com a pregação, estamos animados com esse novo mover, estamos animados com essa comunidade, essa associação de cristãos, estamos gostando, vamos viver a vida assim, nessa gostosura todo, nesse ambiente todo, nessa
harmonia. Então tá tudo bem, não toca-se no assunto, só que veja, alguém no futuro ia tocar. Então ele poderia deixar isso quieto. Nós estamos nos reunindo, nós estamos vivendo, estamos experimentando o mover de Deus. Por que vamos dar por que vamos dar esse prato cheio para os críticos e perseguidores? Quer dizer o seguinte, se Cristo não ressuscitou, se vira agora para provar, tipo assim, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, inútil a nossa pregação e inútil a nossa fé. Mas isso aqui era uma crença da comunidade. Olha que coisa séria, gente. Uma comunidade cheia de dons, cheia de ferramentas, uma comunhão forte, e alguns deles não criam na ressurreição. Veja que é possível. Ah, meu Deus do céu, o Evangelho de Cristo Jesus nos arrebatando de novo. Então, não seja precipitado, meus irmãos, no seu exame das comunidades. Não seja precipitado na avaliação. Aí você fala assim, puxa, essa comunidade, esta associação, esta instituição religiosa é de Deus. Aí eu pergunto, por que é de Deus? Aí você fala assim, cantamos com uma emoção à flor da pele, ouvimos ensinos com profundidade, que ensino profundo que a gente recebe aqui nessa comunidade. Aqui tem os dons, aqui tem a irmã da profecia, tem a irmã da revelação, tem o irmão da profecia, tem o irmão da revelação, tem o irmão da iluminação. Aqui tem todos os dons, queridos, eles tinham todos os dons e eles não criam na ressurreição. A gente tem que pensar nisso, meus irmãos. Paulo poderia deixar essa bola passar, não toca no assunto, mas ele, além de tocar nisso, olha só, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de ferramentas, uma igreja cheia de... E, gente, olha só o que eles falavam. Eu gosto mais do discurso do Apolo. Discurso assim racional. Eu vejo o Apolo como um pregador racional, provando que A é A, B é B, C é C. Outro falava assim, nós somos do Pedro. Eu vejo o Pedro como um avivalista, um homem assim de poucos textos, mas de muitas palavras carismáticas. É assim que eu vejo o Pedro, um animador. É assim que eu vejo o Pedro, uma pessoa que fala com facilidade, uma eloquência à flor da pele, você entendeu? E outro fala assim, não, nós somos de Paulo. Paulo, para mim, é um grande mestre. É tão mestre que o Pedro fala, tem coisa que o Paulo fala que eu não entendo. Então, nós somos do Paulo, outros diziam. E tinham aqueles ainda que deviam ser os místicos, né? Aqueles avivados, renovados. Alguns diziam assim, não, nós não somos nem de Paulo, nós não somos nem de Pedro, nós somos de Cristo. Ou seja, eu me basto. E eu busco conhecimento por mim mesmo. Veja, meus irmãos, era uma comunidade que tinha conhecimento profundo. Na, no, na esteira do Pedro, tinha conhecimento profundo, na esteira do Apolo, na esteira do mestre Paulo, e na esteira das coisas mais evoluídas e místicas, de conhecer, de viajar sozinho. Era uma igreja, gente, que tinha um fervor impressionante. Eles se acham tanto que Paulo usa aquilo que eles falam contra eles mesmos. Eu falo mais línguas do que vocês. Para que Paulo pudesse impactá-los, eles falavam que orava em línguas o tempo todo e muito. Paulo fala assim, eu oro mais língua do que vocês. Entendeu? Isso aqui não é ipsis-lite, isso aqui é uma forma de você abater o seu ouvinte. De você enfiar na cabeça dele, é isso, não é tudo não. E eu oro mais em línguas do que vocês. Só que vocês oram para todo mundo ver e ninguém entender. Então veja, essa questão aqui é séria. Paulo vai levantar uma questão que não precisava. Quando se fala em não se amarrar com ninguém, não se ter problema com ninguém, na questão de não ter problema. Não toca no assunto. Ou seja, Paulo expõe uma comunidade cheia de fervor, mas que não crê na ressurreição. E Paulo joga todos nós para sermos criticados agora, para sermos avaliados se Cristo não, e se Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou? Paulo não mexe com isso não, Paulo, pelo amor de Deus, você falaria. Paulo não mexe com isso não. Se não há ressurreição dos mortos,
Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que você tem. Mas que é isso? Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Se os mortos não ressuscitam, então a ressurreição não é brincadeira, não. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E ainda estão nos seus pecados, porque se ele não ressuscitou, ele não morreu. Se ele não morreu, ele não foi sepultado. Se ele não foi sepultado, ele não morreu, você não tem perdão. Vocês estão nos pecados ainda. É sério, vocês estão nos pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram, não deu em nada. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que coisa, gente. Olha no que ele mexe aqui. Se nós temos esperança em Cristo só para cá, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a gente tem esperança em Cristo apenas para viver biologicamente, nós que abrimos mão disso, abrimos mão daquilo outro, nós deixamos isso, deixamos aquilo, nós nos renunciamos, negamos a nós mesmos. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais miseráveis. Ué. Era melhor ser um ímpio, ué. Lógico, era melhor ser um ímpio. Se Cristo não ressuscitou, e a nossa vida cristã é só para essa terra aqui, é só para esses 90, 80, ou 70 ou 60 anos, se for só para cá, nós somos os mais miseráveis, os seres humanos, ué. Os ímpios têm mais vantagem porque eles curtem, eles comem, eles bebem, eles farreiam, eles não sacrificam nada, não renunciam nada. Então é melhor ser ímpio, ué, se Cristo não ressuscitou. Veja, Paulo não precisava mexer com isso. Deixa quieto, Paulo. Deixa a comunidade de Corinto ser fervorosa. Deixa a comunidade de Corinto profetizar, orar em línguas, Paulo. Mexe com isso não, Paulo. Deixa os coríntios profetizarem, orar em línguas. Deixa eles viverem a vida dele. Não toca nestas questões. Mas ele toca. E se Cristo não ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou, comprove aí. Olha, veja bem. Se não é verdade o que eu estou falando, que Cristo ressuscitou, se não é verdade o que Pedro falou que aconteceu, se não é verdade o que os 12 falaram que aconteceu, se não for verdade o que os 500 irmãos testificaram, se isso não for verdade, a nossa fé é vã. Ou seja, a parte dessa fala, Paulo está falando o seguinte, ó, é só vocês provarem que Cristo não ressuscitou. Prova isso para nós. Olha o que Paulo está fazendo aqui, irmãos. É só você provar que Cristo não ressuscitou. Me fala se tem alguma outra religião que faz isso. Hã? É só você provar. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, a gente é o mais bobo de todos. Nós somos os mais bobos de todos. Se Cristo não ressuscitou, então prove. É só você provar que Cristo não ressuscitou. Ou seja, ele dá uma bola quicando para os perseguidores. Ele dá uma bola quicando para os críticos. É só vocês provarem que Cristo não ressuscitou. Por isso, nos séculos que se seguiram, né, muitos, muitos teólogos entraram por esse caminho. Não foi primeiro, não. Entendeu? Paulo escreve aos Tessalonicenses, as primeiras cartas do Paulo são as cartas aos Tessalonicenses. E a carta aos Tessalonicenses é toda fundamentada em cima da ressurreição de Cristo. Ou melhor, morte, sepultamento, ressurreição e volta de Cristo. Ele vai voltar. Alguém que vai voltar porque está vivo. Alguém que vai voltar porque já esteve aqui, senão não era volta. Então as duas cartas aos Tessalonicenses é para falar da volta de Jesus, desse Jesus que ressuscitou, desse Cristo que ressuscitou. Então, Paulo, para que mexer com isso agora? E se Cristo não ressuscitou? Ele fala, se Cristo não ressuscitou, é tipo assim, se vocês provarem que Cristo não ressuscitou, fica provado que a nossa fé é tosca, é boba, é tola, é vã. A nossa pregação é inútil e a nossa vida aqui é a vida mais boba que existe na face da terra. Se vocês provarem que Cristo não ressuscitou, o nosso viver cristão aqui é o mais bobo, é o mais tolo que existe. Porque
A gente renuncia a tudo, abre mão de tudo, deixa de fazer um montão de coisa, não porque é para ser salvo. Deixamos de fazer um montão de coisa porque a gente entende que isso é o vulcão da vida cristã. É uma vida cristã em erupção. Então esse Cristo não ressuscitou. Amém, irmãos? Fique com essas palavras. A gente vai continuar aqui nesse pontinho aqui, porque isso aqui é muito sério. Esse Cristo não ressuscitou. Muito obrigado por tua presença aqui, por tua audiência aqui. Eu conto com a tua presença aqui todos os dias de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também. Ore por nós, as orações de um justo pode muitos efeitos. Eu peço, ore pela nossa vida, pelo nosso ministério. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode nos ajudar, porque precisamos, pedir, nós pedimos. Fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.